E aí, ô seus Zé Ruela, tudo bem? Esse vídeo aqui é mais pra gente trocar uma ideia sobre o estilo de jogo que eu mais gosto de assistir. Sobre. Eu vou relacionar com o Palmeiras também, tá? Mas é mais pra falar sobre o melhor Liverpool de todos os tempos. O Liverpool do Klopp, que tinha um estilo de jogo único e era meio que antítese do antídoto, né? Do Guardiola. Fiz um vídeo do Guardiola explicando como ele curte atacar. Fazer um vídeo do Klopp agora, como o Klopp curte atacar e porque o Klopp ganhava tanto do Guardiola. E relacionar com o Palmeiras também, porque eu sou desses, né? Eu preciso sempre colocar o Palmeiras na parada. Então bora. O conceito do jogo do Klopp é o Gegenpressing, né, que eles chamam. É que a melhor chance de gol que você cria dentro de uma partida de futebol não necessariamente vem de um camisa 10 pifando o ataque ou de movimentação do ataque. Vem de você recuperar a bola com o adversário no campo defensivo tentando sair jogando. Então ele faz uma pressão, uma loucura de pressão assim muito rápida e muito intensa, recupera essa bola, ele está muito perto do gol do adversário e mata o jogo. Esse é o conceito dele e isso é que ele preza no jogo de futebol, tá? Dentro desse estilo de jogo, que você tem que pressionar e tirar a bola do adversário, tem algumas regras, tá? Eu trouxe aqui pra vocês essas regras e eu queria explicar pra vocês como que funciona, tá? Então, na zona 1 ali, ó, na zona 1 é o ataque do Liverpool, tá? Quando você perde essa bola na zona de ataque, você pode dar um all-in. Você tem 6 segundos, tá bom? Pra fazer uma pressão com tudo e de forma imediata e em triângulos, tá? Então, quando você perde essa bola lá no ataque, Mané, Salah e Firmino vão que nem retardado, essa é a palavra mesmo, atrás da bola. E eles marcam em triângulo. Eles contam sempre com a ajuda de quem está mais próximo da bola. Então, por exemplo, o Henderson perdeu a bola lá na frente, ou o Salah perdeu a bola lá na frente, o Henderson está próximo. O Henderson vai ser esse quarto jogador e em algumas ocasiões pode até ter o quinto, tá? Por quê? Porque se você recuperar essa bola no campo de ataque, você já cria uma chance clara de gol, tá certo? Na zona 2 é uma zona do meio campo ali. Nessa zona do meio campo, se o adversário chegou nessa zona do meio campo, já é um sinal amarelo, tá? Você pode fazer essa pressão, você perdeu a bola na região, você também vai fazer aquela pressão maluca de 6 segundos, porém, você vai ter mais jogadores. Por quê? Porque o Salah e o Mané vão voltar. E vão fazer também esse combate. Então você vai ter 3 ali, o Wijnaldum, o Henderson e o Fabinho. Enfim, ele não jogava com 10, né? O 10 era o Firmino, mas enfim, eram 3 volantes. Por causa disso, porque ele sempre gostava dessa pegada no meio campo e no ataque. Então, era meio que sufocar o adversário dentro da zona 1, com tudo. Na zona 2, também com tudo, mas você tem que fazer a falta ou você tem que ficar mais atento, porque o adversário está chegando próximo do gol. Se o adversário chegar, ele vai fazer a linha de 4, certo? Se o adversário chegar na zona 3, que é ali embaixo, no terço defensivo, você não pressiona, os jogadores têm que ter na cabeça que eles não podem mais pressionar e eles têm que descer as linhas para uma linha de 4, enfim, ficar com o Fabinho ali na frente, tá bom? E essas são as regras, tá? Então não tem como fugir desse tipo de jogo e é uma filosofia de jogo, ele vai implementar essa filosofia, tá bom? Independente do clube que ele tiver, é assim que ele vai jogar, tá bom? Então essa é a forma. É bem da hora, eu curto assim porque é um futebol meio rock and roll, meio loucura, né? Então eu acho bem da hora. Saída de bola, como que funcionava? O Fabinho descia, Matip e o Virgil abriam. O Salah e o Mané jogam no half space do Guardiola. Lembra do half space? Entre a lateral e o centro. Eles jogam ali, fechando por dentro. O Firmino joga de 10, tá bom? Robertson e Arnold espetado lá na frente como se fosse atacante e armador, tá bom? Então é bem embaçado mesmo, assim, é uma coisa bem agressiva, vamos dizer assim. O momento de ataque, eu vou deixar a saída de bola aqui também. O momento de ataque tá aqui do lado, tá? No momento de ataque, você sobe aquela linha de 3, o Fabinho fica meio que de líbero. Henderson e o Wijnaldum, eles podem apoiar tanto pelos lados quanto no half space também. Tanto que você vê muito gol do Wijnaldum e do Henderson subindo no meio da área, enfim, fazendo muito gol. E usa muito o lateral. Então o lateral ele vai
descer o tempo todo ali para fazer esses cruzamentos e a jogada sempre tem o fecha do outro lado. Então se o Arnold cruzar, provavelmente o Mané que vai marcar. Se o Robertson cruzar, provavelmente o Salah que vai marcar. Tá bom? Então é isso, assim, e ele diminui as linhas, né? As linhas ficam muito próximas, então o campo fica muito pequeno, cara. Eu trouxe alguns exemplos aqui pra que vocês possam ver também, né? De como funciona isso na prática, tá? Aqui é a zona 2. Então o Manchester City toca a bola, o Fernandinho toca a bola, aliás, ali, ó. Cara, olha quanto jogador tem ali na zona 2. Já é uma zona mais de perigo, né? Só que você vê como o Manchester City não consegue concatenar os passes. Por quê? Porque tem sempre muitos jogadores do Liverpool cercando essa bola. Entendeu? Então é uma marcação que ela é muito intensa e muito próxima. Qual que é o perigo disso aí? O perigo é, se o adversário começar a encaixar a bola longa, como tá todo mundo muito perto, se ele encaixar a bola longa, talvez seja uma coisa que o Liverpool tinha muita dificuldade nessa época. Só que na maioria das vezes dava certo, porque o adversário tentava sair jogando, não sei o que, e o Liverpool recuperava essa bola. Aí na zona 1, como funciona? Outro exemplo do jogo contra o City. Você vai ver 5 jogadores aí, ó. O Salah, atrás do Salah tem o Chamberlain, na frente do Salah tem o Wijnaldum, ali tem o Firmino e o Mané. Então você vê que nesse lance aqui foi uma disputa de bola, o Wijnaldum estava lá na frente, não sei porquê, sinceramente, e o Chamberlain estava fazendo do Wijnaldum. Então ficou 5 jogadores ali para tentar fazer esse gang pressing, né, que chama, no momento da zona 1. Então para vocês verem um pouquinho como funciona na prática isso, né? E como é um sistema que demora muito para os caras entender, mas muito. O Klopp ele chega em 2015 e o Liverpool vai ser campeão em 2019. Então assim, é foda, assim, tem que ter tem que acreditar muito, né, no estilo, né? Aqui são alguns números da temporada do Liverpool, tá bom? Então a gente pode ver como isso funciona na prática e como um jogo coletivo e que todos conseguem marcar muitos gols. Então em 2019, 2018 2019, a gente vê ali, ó, os gols divididos entre Salah, Mané e Firmino e as assistências ao Arnold e o Robertson. Pra você ver como eles descem pra caramba ali, né? E os laterais eles são armadores, tá certo? É isso que é bizarro, assim, os laterais eles jogam como armadores por fora. É uma coisa assim muito. Tem um DNA muito grande. Você sabe que é o Liverpool que tá jogando só de ver a movimentação dos jogadores, né? Aqui do lado também tem o que eu puxei aqui, né? Os desarmes. Por quê? Porque a principal criação do Klopp não é por dentro. Em primeiro lugar, por fora. E em segundo lugar, é roubando a bola do adversário, certo? Então vamos trazer o número de desarmes. O Fabinho arregaçou de desarmar e o Robertson desarmou bastante também. Por quê? Porque o Robertson ele tinha a liberdade para fazer aquele corredor ali e poder desarmar em qualquer área do campo. Você entende? Se o Robertson perdesse a bola no ataque, ele ia desarmar ali para tentar ajudar a zona 1. Se ele perde na zona 2, ele também pode desarmar. Então assim, o cara fica livre para desarmar onde ele quiser, irmão. É praticamente uma loucura. Aqui eu puxei também os desarmes por setor. Então na zona 2 o Liverpool tirou 278 bolas. É bola pra caramba, velho. Se você pegar, né, com o poder de fogo que o Liverpool tem. E na zona 1, que é ali na zona de ataque, 108 bolas recuperadas ali. A, sei lá, 10 metros do gol do adversário. Então é um absurdo. E ainda tem um destaque, né? O Liverpool foi líder no campeonato de tirar a bola na zona 1. Entendeu? Então isso justifica o número de gols, isso justifica o número de pontos também que fez, o número de vitórias, enfim. Parece que os caras encaixaram esse estilo de jogo, mas depois dos 4 anos, né? E essa daqui é a temporada 2019-20 que veio o título, né? Que foi campeão da Premier League. Fez menos gols que na temporada passada, só que, se você observar aqui, o Henderson já começa a ter uma criação, uma importância maior dentro do elenco. E você vê como os gols seguem sendo divididos, mas o Salah começa a ter o seu protagonismo também, certo? Então o Salah começa a disparar ali em relação a número de gols, e de assistências aqui segue tendo o Arnold, o Robertson, e aí a gente inclui o Firmino também, que ele jogava de 10. Então também é uma temporada, é como se fosse uma continuação da outra temporada, só que melhor, com mais molho, assim, vamos dizer, né? E desarmes segue sendo
o Fabinho e o Robertson com 68 e 61 desarmes. E o volume de desarmes por setor, a gente vê que na zona 2 segue muito alto e na zona 1 também segue muito alto. Então é um estilo de jogo muito firme, assim, muito enigmático. Eu gosto muito desse estilo de jogo do Gang Pressing. Por que ganhava do Guardiola quase sempre, né? Eu vou trazer aqui de novo as imagens. O Guardiola, ele curte isso aqui, ó. Ele curte você jogar em rondo, jogar como se fosse um bobinho. E o Liverpool não permitia que o Guardiola jogasse nesse bobinho, entendeu? O Liverpool colocava uma intensidade muito grande nesse bobinho e recuperava a bola muito rápido. Recuperou essa bola em direção ao gol e marcha, né? Então o Guardiola sempre teve muita dificuldade de enfrentar o Klopp por causa disso, porque o City não podia perder essa bola de jeito nenhum. E o Guardiola ama a bola e criar a jogada. O Klopp ama destruir a jogada e fazer gols de forma rápida, independente de se vai ser um gol bonito, um gol feio, um gol não sei o que, entendeu? Então são estilos de jogos que se complementam e eu sinto que o Klopp surgiu porque o Guardiola existe. O Guardiola criou o tic-tac, o jogo posicional, o toque de bola. O Klopp surgiu pra ser uma pedra no sapato desse estilo de jogo e conseguiu, assim, era muito lindo ver os dois se enfrentando. Tá bom, Ricardo, mas o que isso tem a ver com o Palmeiras, né? E o Abel Ferreira? Bom, vamos lá, vou até deixar uma outra tela aqui do conceito, né? Seguinte, em relação ao Palmeiras, em relação ao que eu penso, né? Eu acho que o Abel ele não tem esse estilo de jogo, primeiramente falando, né? O Abel ele tem um estilo de jogo mais conservador, vamos dizer assim. O Abel é aquele cara que gosta de defender de uma forma muito coesa, de primeiro defender para depois atacar. Esse é o Abel, né, que a gente conhece. O Klopp ele é aquele cara do all-in. Ele vai com tudo pra cima, enfim. Mas o que eu acho? Que nos últimos jogos, o Abel ele tem feito essa marcação alta para recuperar a bola rápida. E em 2020, 21 e 22, que foi um dos melhores Palmeiras, o Palmeiras recuperava muita bola com o Zé Rafael e com o Danilo nesse meio campo para conseguir chegar rápido no Dudu e no Scarpa. E no Rony também. E conforme as características de jogadores que você tem, é muito legal você poder utilizar, né? E eu sinto que o Palmeiras desse ano, 2026, é um dos melhores elencos que eu já vi do Palmeiras, pelo menos. Eu acho que é o melhor. Cara, se o Palmeiras jogasse nesse estilo, com esses jogadores que tem, o Palmeiras ia meter muito gol, velho. Ia ser muito dominante, assim, ia ser muito foda. No jogo contra o Fortaleza, o primeiro gol sai da pressão alta, o Sousa tem uma chance clara logo depois de uma pressão alta também. Então, assim, é um estilo de jogo que me agrada, eu respeito o estilo de jogo do Abel, acho que o resultado é super bom também. Mas eu acho que um dos meus maiores sonhos assim, seria ver um Palmeiras jogando meio rock and roll, meio loucura, tá certo? Outra coisa que é importante também que eu preciso falar. O Klopp ficou 5 anos sem ganhar nada, rapaziada. 5. Não foi tipo aqui no Brasil 6 meses você tá fora, né? Então o Klopp não teve resultados de títulos por 5 anos. Então ele montou uma filosofia, uma ideia, colocou dentro do clube, teve respaldo pelo clube também. Então o Liverpool mereceu ganhar tudo que ganhou, mas também respeitou o processo do Klopp. Então por isso que a gente não vê no Brasil esse tipo de jogo, esse tipo de situação também, beleza? Deixa o like no vídeo, vê se você curtiu e me dá sugestão para fazer mais táticas e estilos de jogos diferentes aí também, que é uma coisa que eu gosto. E sempre relacionando um pouquinho com o Palmeiras. Quem não torce pro Palmeiras que lute aí. E tamo junto, valeu?